Eu estava na fila do supermercado, com o carrinho pela metade, quando meu celular tocou. Era minha vizinha, do andar de baixo, a dona Fátima, que raramente me liga, e quando liga é porque tem alguma coisa que ela considera urgente o suficiente para não esperar uma mensagem. Atendi esperando alguma coisa sobre o interfone com defeito ou o vazamento que tinha aparecido na semana anterior. Renata, você está em casa? Não, estou no mercado. Por quê? Ela ficou um segundo em silêncio. Porque tem 2 mulheres e um homem entrando no seu apartamento agora. Achei que você devia saber. Eu fiquei parada no meio da fila com a mão no celular e a cabeça processando aquela informação em câmera lenta. 2 mulheres e um homem entrando no meu apartamento enquanto eu estava no mercado. Você tem certeza? Vi com meus próprios olhos, querida. Subiram no elevador com malas. Tinham chave. Eu saí da fila, larguei o carrinho no corredor do supermercado sem pensar 2 vezes, peguei só a bolsa e o celular e fui para o carro. No caminho de volta para casa, disquei para o meu marido. Ele atendeu no 3º toque, do jeito distraído de quem está no meio de alguma outra coisa. Marcos, quem está no nosso apartamento? Um silêncio pequeno, mas eu aprendi a ler os silêncios do meu marido em 15 anos de casamento. Aquele tinha textura de coisa que ele sabia e ainda estava decidindo como entregar. Amor, eu ia te ligar. Quem está no nosso apartamento? Ele expirou. Minha irmã chegou de Manaus mais cedo do que o previsto, com a filha e o cunhado. A mãe achou que seria melhor eles ficarem lá do que num hotel, porque a casa dela está em reforma. Eu parei no sinal vermelho e fiquei olhando para o para-brisa por um tempo que foi mais longo do que um sinal vermelho normal. Sua mãe deu a chave do meu apartamento para a sua irmã. Ela tem a chave reserva, Renata, que está lá para emergências, para regar as plantas quando a gente viaja, não para hospedar hóspedes na minha casa sem a minha permissão. Eu entendo que você está brava. Eu não estou brava, Marcos. Estou te fazendo uma pergunta objetiva. Sua mãe deu a chave do nosso apartamento para 3 pessoas que estão lá dentro agora, sem me ligar, sem me mandar uma mensagem, sem perguntar nada para mim? Outro silêncio. Foi isso que aconteceu. O sinal abriu. Eu continuei dirigindo. Quando você soube? Hoje de manhã, minha mãe me ligou antes de você acordar. Então ele sabia há horas. Saiu para o trabalho sabendo que haveria 3 pessoas entrando no nosso apartamento com uma chave que foi entregue sem a minha consulta e foi embora sem me dizer nada. Esse detalhe eu guardei. Não disse nada. Guardei. Está bem, eu disse. E desliguei. Cheguei em casa 10 minutos depois. A porta estava destrancada. Eu entrei e havia uma mala grande aberta no meio da sala, roupas espalhadas sobre o sofá que eu havia reformado no ano passado, com um tecido que levei 3 semanas para escolher e o cheiro de fritura vindo da minha cozinha. A minha cozinha? Onde alguém que eu mal conhecia estava cozinhando como se aquele fosse um espaço que lhe pertencia. Minha cunhada veio do corredor com um sorriso largo quando me viu. Renata, que bom que você chegou. Estávamos com saudade de você. Eu tive a última vez que vi minha cunhada há 2 anos, num casamento em Fortaleza. Não somos próximas. Nunca fomos. Ela é a irmã mais nova do meu marido. Mora em Manaus há muitos anos. Liga para a família em datas comemorativas. Saudade era uma palavra generosa para o que existia entre nós. Oi, eu disse com a voz mais neutra que consegui. Não sabia que vocês chegavam hoje. Ah, é que o voo adiantou. E a sogra disse que você não ia se importar, que você é muito tranquila com essas coisas. Ela disse isso com a facilidade de quem está repetindo uma informação que recebeu e acreditou sem questionar. Eu não disse nada naquele momento. Entrei no meu quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a parede por uns 2 minutos. Tenho 40 anos. Não chego a 40 anos sem aprender que a versão de mim que reage com a emoção do momento raramente é a versão que resolve alguma coisa de forma duradoura. A versão que resolve é a que respira, organiza o que sente e age com precisão. Então eu respirei, organizei. A minha sogra é uma mulher que criou 3 filhos com um amor que não tem fronteiras. E esse é exatamente o problema. O amor dela não tem fronteiras entre o que é dela e o que é de quem ela ama. Na cabeça dela, o apartamento do filho é da família. As coisas da família são de todos.
E se são de todos, não existe necessidade de perguntar, de avisar, de consultar, porque consultar implicaria que havia uma separação, e na lógica dela, não existe separação entre o que é seu e o que é dos filhos. Esse apartamento tem o meu nome na escritura tanto quanto tem o nome do Marcos. Eu que escolhi cada detalhe dentro dele. Eu que cuidei da varanda, que escolhi a cor das paredes, que passei 2 semanas decidindo qual sofá ia caber melhor na sala. Não é um espaço grande, mas é meu de um jeito que vai além do papel. E minha sogra havia decidido, sem uma única palavra para mim, que ele seria o hotel da família por tempo indeterminado. Saí do quarto. A filha da minha cunhada, uma menina de uns 12 anos que eu não via crescer de perto, estava sentada no meu lugar favorito do sofá com o tablet na mão. O marido dela, um homem que eu já tinha esquecido o nome, estava na varanda ao celular, olhando para as minhas plantas do jeito de quem está num lugar que é seu sem ter feito nada para que fosse. Fui até a cozinha. Havia uma panela com óleo quente no fogão, frituras a óleo no meu fogão de indução que eu havia instalado há menos de 1 ano. O que está sendo preparado? Eu perguntei. Minha cunhada apareceu atrás de mim. Pastel. A mãe do Rogério adora, então sempre que ele viaja a gente faz. Ela disse como se isso explicasse tudo. Como se a preferência gastronômica do marido fosse um motivo suficiente para usar o meu fogão como se fosse o dela. Eu desliguei o fogão. Ela me olhou surpresa, mas o óleo ainda não aqueceu direito. Eu sei, mas a gente precisa conversar antes de continuar. Sentei na mesa da cozinha. Ela se sentou na frente, com aquela expressão de quem não esperava ser chamada para uma conversa séria, e ainda está processando que a conversa está acontecendo. Eu falei com calma, não levantei a voz, não dramatizei. Disse que entendia que eles tinham viajado e que deviam estar cansados. Disse que não tinha nada contra ela pessoalmente, nem contra o marido dela, nem contra a filha. Disse que o problema não era a presença deles, era o modo como essa presença havia sido organizada, que foi sem a minha participação em nenhum momento do processo. A sua sogra tem a chave reserva do nosso apartamento para emergências, eu disse, não para autorizar estadia sem me consultar. Minha cunhada ficou me olhando com aquela expressão de quem está recalculando uma situação que achava que tinha entendido. Mas a mãe do Marcos disse que estava tudo bem. Para estar tudo bem, a mãe do Marcos precisaria ter falado comigo, não com o Marcos. Comigo, porque o apartamento não é só do Marcos. Ela ficou quieta. Eu continuei. Eu não estou pedindo que vocês saiam agora. Estou dizendo que a situação precisa ser resolvida de um jeito diferente. E isso começa com uma conversa que ainda não aconteceu. Ela assentiu levemente, sem saber muito bem o que fazer com o que eu havia dito. Eu levantei, peguei minha bolsa e o celular e liguei de volta para o meu marido. Você precisa vir para casa agora, eu disse quando ele atendeu. Renata, eu tenho uma reunião às... Marcos, preciso que você venha agora. Outro silêncio. Vou ver o que posso fazer. Ele chegou 1h30 depois. Entrou pelo corredor com aquela expressão fechada de quem sabe que está voltando para uma situação difícil e ainda não decidiu exatamente como vai se posicionar dentro dela. Eu estava na varanda com um copo de água, olhando para a cidade. Ele veio me encontrar lá. Como você está? Ele perguntou. Pensando, eu disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu sei que deveria ter te avisado de manhã. Você sabia antes de eu acordar e foi embora sem me dizer nada. Isso não é não ter avisado, Marcos. Isso é uma escolha. Ele passou a mão no rosto. Eu sabia que você ia ficar brava e eu não queria começar o dia com isso. Então você escolheu começar o meu dia com a surpresa de encontrar 3 pessoas dentro da minha casa. Eu disse isso sem raiva. Era uma observação. Qual das 2 opções é mais respeitosa? Ele ficou olhando para a cidade sem responder. Lá embaixo, o movimento da rua continuava, indiferente a tudo o que estava acontecendo no 10º andar. Você vai falar com a sua mãe? Eu perguntei. Ela só quis ajudar a família. Eu sei que foi essa a intenção. Não estou questionando a intenção. Estou dizendo que o método foi errado. E a pergunta é, se você vai falar com ela sobre isso, ou se vai esperar que eu faça isso sozinha também. Ele virou para me olhar.
Havia no rosto dele algo que eu reconhecia de outras situações ao longo de 15 anos, aquele misto de amor real e cansaço de quem passou a vida inteira tentando equilibrar dois mundos com lógicas completamente diferentes. Eu entendo esse cansaço. Aprendi a não culpá-lo por ele, mas também aprendi que entender não é o mesmo que aceitar como meu destino carregar o peso que é do outro. Vou ligar para ela, ele disse. Não por telefone, eu disse. Você vai até lá. Ele ficou me olhando. Se eu tivesse feito algo que afetasse a casa da sua mãe sem consultá-la, você iria até mim por telefone ou pessoalmente? Ele não respondeu, mas eu vi a resposta no rosto dele. Então vai até ela, eu disse. Hoje. Naquela noite, minha cunhada e a família jantaram no apartamento. Eu fiz o jantar porque era o que havia para fazer naquele momento e porque sou capaz de separar o problema estrutural da situação do fato de que havia 3 pessoas que precisavam comer. Conversamos sobre a viagem deles, sobre Manaus, sobre a filha que estava crescendo. Fui cordial porque cordialidade não me custa nada quando é sincera, e naquele momento era sincera com as pessoas e não com a situação. Meu marido ficou quieto durante boa parte do jantar. Depois que nossa sobrinha foi dormir no quarto de hóspedes e minha cunhada e o marido dela se recolheram, ele me encontrou na cozinha enquanto eu lavava os pratos. Você não precisava ter cozinhado, ele disse. Eu sei. Que? Enxuguei as mãos. Amanhã você vai até a sua mãe. Ele assentiu, sem argumentar. Esse assentimento me disse mais do que muitas palavras teriam dito. Na manhã seguinte, ele saiu depois do café. Eu trabalhei de casa naquele dia, como faço 3 vezes por semana, e por isso fiquei no apartamento enquanto minha cunhada e a família iam visitar a cidade. Eles saíram logo depois de Marcos, com aquela energia de turistas em primeiro dia, e eu finalmente fiquei sozinha no meu próprio espaço. Sentei na varanda com o computador no colo e trabalhei de manhã inteira, mas com metade da cabeça ainda naquilo tudo. Eu me peguei pensando em quantas vezes, ao longo dos anos, havia absorvido situações parecidas com aquela sem dizer nada. Não exatamente isso, nunca exatamente isso, mas situações em que alguém da família do Marcos havia assumido que minha disposição, meu tempo, meu espaço eram recursos disponíveis para o uso coletivo sem necessidade de consulta prévia. Havia o aniversário do cunhado, onde eu havia cozinhado para 20 pessoas, porque a sogra havia me avisado na quinta-feira para o sábado, e eu não havia dito que não porque dizer que não parecia pequenez naquele momento, mas a quinta-feira e o sábado eram meus, e eu os entreguei sem que me pedissem. Havia o final de semana em que a sogra trouxe a vizinha dela para ver o apartamento, só para mostrar como a gente se arranjou bem, como se o apartamento fosse um objeto de exposição. Havia as decisões tomadas sobre datas, sobre planos, sobre viagens em família, onde o meu nome aparecia nos planos antes de aparecer numa conversa comigo. Cada uma dessas coisas, sozinha, parecia pequena. Junto, eram um mapa de como eu havia me tornado, para aquela família, alguém cuja resposta era sempre sim, cuja presença era sempre garantida, cujo espaço era sempre disponível. Meu marido voltou por volta do meio-dia com uma expressão diferente. Não a expressão fechada dos dias de tensão, nem a expressão levemente culpada dos dias em que ele sabia que havia errado, mas ainda estava se justificando internamente, era uma expressão mais quieta. O tipo de quieto de quem foi a algum lugar e veio de volta com alguma coisa que não tinha antes. Sentou na mesa da cozinha. Eu me sentei na frente. Como foi? Eu perguntei. Difícil. Ele ficou em silêncio por um momento. Ela ficou na defensiva no começo. O roteiro de sempre. Família não tem essas formalidades. Você nunca entrou no jeito dela. Eu estou exagerando. Eu conheço o roteiro. Eu disse para ela que conhecia o roteiro também, e disse que dessa vez eu não ia sentar e ouvir o roteiro sem responder. Ele olhou para mim. Perguntei para ela, se a Renata tivesse a chave reserva da sua casa e tivesse dado para alguém hospedar lá sem te avisar, o que você acharia? Eu fiquei olhando para ele. Ela ficou quieta, ele continuou. Não do jeito teimoso, do outro jeito, sabe? O jeito de quem está processando alguma coisa que não quer processar. O que ela disse depois? Que não era a mesma coisa. Que no caso dela é a casa do filho. Eu disse, não, mãe.
É a casa da Renata tanto quanto é a minha. E a Renata não foi consultada em nenhum momento. Nem quando você decidiu dar a chave para a Cláudia, nem quando a Cláudia entrou lá. A única coisa que a Renata sabe é o que a vizinha do andar de baixo ligou para contar. Eu respirei fundo. E ela chorou um pouco, ele disse. Não do jeito manipulador, do jeito de quem foi pego num erro e está sentindo isso de verdade. Ele fez uma pausa. Eu errei também, Renata. Não ontem. Ontem foi a parte mais visível. Mas eu errei muitas vezes antes disso, em situações menores, onde eu escolhi o caminho que criava menos atrito e o custo desse caminho foi sempre seu. Você que pagava por eu não querer criar conflito. Aquilo eu não esperava naquele formato. Não as palavras em si, porque em algum lugar eu sabia que ele entendia, que tinha que entender. Mas há uma diferença enorme entre saber que alguém compreende uma coisa e ouvi-la sendo dita em voz alta, sem rodeio, sem versão suavizada. Eu precisava que você dissesse isso, eu disse. Não agora, há muito tempo. Eu sei. Ele olhou para a mesa. Fui covarde com ela por anos, e essa covardia custou caro para você. A palavra ficou na cozinha com um peso específico. Covarde, não desatento, não sobrecarregado, não preso entre dois amores. Covarde. É a palavra que a pessoa honesta usa quando está sendo honesta de verdade, e justamente por isso tem um valor que as palavras mais confortáveis não têm. Eu não suavizei, deixei ele ficar com esse peso porque era o peso exato que a situação tinha. O que a sua mãe vai fazer? Eu perguntei depois. Ela vai falar com a Cláudia. Disse que eles vão se organizar para ficar num hotel a partir de amanhã. Não precisa ser amanhã. E ela me olhou. Não é sobre expulsar a sua irmã. Nunca foi sobre isso. Foi sobre ser consultada, sobre o meu nome fazer parte das decisões que envolvem o meu espaço. Eu me levantei, fui até a geladeira pegar água. Eles podem ficar até o fim da semana se quiserem. Mas quero que a sua irmã saiba que a situação foi resolvida, não varrida para debaixo do tapete. Meu marido assentiu devagar. Você quer conversar com ela? Hoje à noite, depois do jantar. A conversa que tive com minha cunhada naquela noite foi diferente da que tive com ela na tarde anterior. Na tarde anterior, eu havia estabelecido um fato. À noite, havia espaço para algo mais humano. Ela se sentou na varanda comigo depois que a filha foi dormir e o marido dela ficou assistindo televisão na sala e eu disse o que eu tinha para dizer sem drama e sem pedagogia excessiva. Não tenho nada contra você, eu disse. Quero que você saiba isso de verdade. O problema nunca foi você estar aqui. O problema foi como isso foi organizado, sem que eu soubesse, sem que me perguntassem nada. Ela ficou olhando para as plantas um momento. Eu assumi que estava tudo bem porque a sogra disse que estava, ela disse. E eu devia ter te ligado diretamente para confirmar. Isso foi meu erro também. Era uma frase simples, mas era honesta. E honestidade simples vale mais do que desculpa elaborada. Fica até domingo, eu disse. A gente vai conseguir fazer isso funcionar. Ela me olhou com uma expressão que eu não esperava. Era alívio genuíno. Obrigada, Renata. Os dias seguintes foram daqueles que quem é casado e tem casa cheia reconhece sem que eu precise descrever em detalhes. Era uma dinâmica que não era a minha dinâmica normal, mas eu encontrei um jeito de existir dentro dela sem perder o fio do que era meu. Fechei o quarto quando precisei de silêncio. Saí para caminhar quando precisei de espaço. Estabeleci os horários da cozinha de um jeito que não foi ríspido, mas foi claro. Meu marido ficou mais presente do que eu esperava. Não presente do jeito de quem está monitorando a situação. Presente do jeito de quem está participando de verdade, lavando a louça depois do jantar, levando a sobrinha para tomar sorvete numa tarde, segurando a conversa nos momentos em que eu precisava de um intervalo. Na manhã do terceiro dia, minha sogra me ligou. Eu atendi sem saber exatamente o que esperar. Ela começou com o clima, com a saúde, com coisas pequenas que as pessoas usam como corredor antes de chegar no cômodo de verdade. Eu esperei. Renata, ela disse, depois de um silêncio que ela mesma criou, eu errei com você. Eu fiquei quieta. Eu tenho um jeito de fazer as coisas que não pergunta, que assume, que acha que amor é suficiente para substituir consulta. Ela parou. Mas não é. E com você isso criou um problema que eu não deveria ter criado. Não era uma declaração fluida.
Era uma mulher de mais de 60 anos dizendo uma coisa difícil do jeito mais honesto que ela conseguia, que era um pouco truncado, um pouco resistente ainda, mas era real. Eu ouvi até o final sem interromper. Eu aceito isso, eu disse quando ela terminou, e espero que a gente consiga construir algo diferente daqui para frente. Não precisa ser formal demais. Só precisa incluir minha voz nas decisões que envolvem o meu espaço. Isso é justo, ela disse. E pela primeira vez naquela semana, eu senti que a palavra era usada com intenção de verdade. Minha cunhada foi embora no domingo, como combinado. Na despedida, ela me abraçou com aquela firmeza de quem está abraçando de verdade, não por protocolo. A filha dela me deu um desenho que havia feito no caderno, uma casa com uma janela florida e um sol no canto, aquele tipo de coisa que criança faz sem saber o quanto pesa. Depois que o elevador fechou, eu voltei para dentro, fui para a varanda, olhei para as minhas plantas. Uma delas precisava de água. Eu reguei devagar, folha por folha, o jeito que gosto de fazer quando não estou com pressa. Meu marido veio me encontrar lá. Acabou, ele disse. Esta parte acabou, eu corrigi. Ele me olhou. Ainda vai ter uma fase de acomodação, eu disse. Sua mãe vai levar um tempo para recalibrar o que pode e o que não pode. Vai ter um momento ou outro em que vai tentar ultrapassar uma linha sem perceber. Isso não acabou, só mudou de forma. Ele ficou quieto. E quando isso acontecer? Quando acontecer, eu vou dizer. E você também vai dizer. Não depois, não quando a situação já escalou, na hora. Ele assentiu. Depois disse: eu vou fazer questão de que ela venha até você quando for qualquer coisa que envolva esse apartamento. Não eu. Você. Aquilo eu precisava ouvir. Não como garantia do futuro, porque o futuro não funciona com garantias. Como declaração de onde ele estava agora e onde pretendia continuar. Vamos jantar fora hoje? Eu perguntei. Ele sorriu. Era o sorriso de quem está aliviado de um jeito que vai além da situação imediata. Só nós dois? Só nós dois. Os dias que vieram depois foram daqueles que acontecem quietos, sem eventos marcantes, sem resolução dramática, mas com uma temperatura diferente dentro de casa. Uma temperatura mais honesta. Meu marido começou a me contar coisas que antes ele filtrava, por hábito ou por proteção. Pequenas situações da família dele onde antes ele teria suavizado e agora contava como eram, não para me magoar. Para me manter no mesmo plano que ele, sem informação escondida para preservar uma paz que só era paz para quem não estava pagando por ela. Houve um dia em que a sogra ligou para o meu marido sobre um churrasco de família, e eu ouvi ele dizer, com naturalidade, deixa eu falar com a Renata e te digo. Não foi uma frase dramática, não foi feita para eu ouvir. Era o jeito natural como ele respondeu, e isso me disse mais sobre o que havia mudado do que qualquer discurso teria dito. A sogra me ligou diretamente na semana seguinte para confirmar se o churrasco seria na casa dela ou se a gente preferia outro lugar. Eu disse que a casa dela ficava ótimo, que eu podia levar uma sobremesa se ela quisesse. Ela disse que adoraria. A conversa durou 4 minutos, e foi das mais simples que tivemos nos últimos anos, justamente porque partiu de um lugar diferente. Um lugar onde eu existia como participante, e não como dado. No churrasco fui, conversei, comi. Não fui com a sensação de que estava entrando num território minado onde minha presença era ao mesmo tempo esperada e desconsiderada. Fui como alguém que está lá porque quis estar e porque foi consultada antes de qualquer plano ser fechado. Isso pode parecer pequeno, para muita gente é pequeno. Para mim, naquele contexto específico, depois de 15 anos acumulando a sensação de que minha presença era garantida, mas minha voz não era necessária, aquilo não era pequeno. Era a diferença entre estar num lugar por escolha e estar num lugar por obrigação disfarçada de afeto. Aprendi isso antes de chegar aos 40, mas entendi de verdade só depois, que as pessoas ao nosso redor aprendem a nos tratar do jeito que a gente ensina a ser tratada, não conscientemente, não com má intenção. Mas o padrão vai se instalando, despacinho, e um dia você olha para trás e percebe que passou anos sendo a pessoa que absorve, que cede, que adapta, e que o sistema ao redor chamou isso de generosidade. Mas na verdade era uma conveniência que durava enquanto você não dissesse não.
Quando você diz não, o sistema chama de problema, chama de orgulho, chama de você nunca ter se encaixado direito. Mas o problema não começa quando você para de ceder. O problema estava lá muito antes, invisível para quem não estava pagando o preço. E o preço foi meu durante tempo demais. Não me arrependo de nada do que fiz naquelas semanas. Não da conversa com minha cunhada na tarde em que cheguei do mercado, não do jantar que fiz mesmo com raiva, porque cozinhar é a minha forma de continuar presente mesmo quando estou com raiva, não da exigência de que meu marido fosse pessoalmente falar com a mãe, não das palavras que usei com cada um, escolhidas com mais cuidado do que pareceu. Me arrependo de ter esperado tanto tempo para estabelecer isso. Mas o arrependimento pelo que não fiz antes não cancela o valor do que fiz agora. Às vezes, o momento certo é o que a gente tem, não o que deveria ter sido. Meses depois, minha cunhada me mandou mensagem avisando que voltaria ao Rio com a família em julho, perguntando se eu conhecia algum hotel perto do centro que eu pudesse indicar. A pergunta era simples, mas carregava o que havia mudado. Ela perguntou para mim, diretamente, não para a sogra, não para o meu marido, para mim, e perguntou sobre hotel, não sobre o apartamento. Respondi com 3 sugestões, com comentários sobre cada um, com o tipo de detalhe útil que você dá para alguém que quer que a viagem seja boa. Ela respondeu com um coração e um obrigada que parecia de verdade. Meu marido viu a troca de mensagens por cima do meu ombro e ficou quieto por um segundo. Depois disse, é diferente, né? É diferente. Eu concordei. Ele não precisou especificar o que era diferente, nem eu. A gente sabia. A varanda ficou linda naquele outono. Eu comprei mais 2 plantas, uma que eu havia estado namorando há meses numa floricultura perto do trabalho e nunca havia parado para comprar, sempre com pressa para alguma outra coisa. Parei, comprei. Coloquei no canto que eu havia deixado reservado sem saber que estava reservando. Há coisas que a gente cuida com mais atenção quando sabe de verdade que são suas. Não porque antes não eram, mas porque antes a gente carregava junto a sensação de que precisava justificar esse cuidado, precisava se desculpar por querer que o que é seu seja tratado como seu. Quando essa sensação vai embora, o cuidado fica mais leve, mais honesto. O apartamento sempre foi meu, continua sendo. Não mudou nada na estrutura, nas paredes, no jeito como a luz entra pela janela da sala no fim da tarde. Mas mudou alguma coisa em como eu estou dentro dele. Mudou a certeza de que o que é meu permanece meu, não por briga, não por força, mas porque eu não abro mão de dizer que é, quando precisar dizer. E quando precisar dizer, vou dizer.